Você sabia que, seguindo o método passo a passo, você irá desenhar os personagens de seus animes favoritos? Ao nível profissional, aprendendo tudo de casa e já obtendo resultados em apenas algumas semanas? Confira o primeiro link na descrição para mais informações. Fala galera, beleza? Aqui é o Colker e hoje iremos iniciar uma série de 3 vídeos sobre as mais de 25 máquinas de Horizon Zero Dawn. As máquinas do sistema de terraformação se inspiraram na vida animal, principalmente em espécies de vertebrados, com as únicas exceções sendo a carapaça e as torres de controle. O projeto típico das máquinas apresenta um corpo composto de ligas mais escuras, peles sintéticas e cabos de fibra, com ligas mais leves servindo como blindagem para componentes vitais e músculos também sintéticos. O logotipo do respectivo caldeirão da máquina está localizado em vários lugares ao longo do corpo. Os designs e formação das máquinas do jogo não são fixos ou os mesmos durante todo o jogo. Conforme Eloy caça e mata mais unidades, elas eventualmente evoluem e se adaptam, protegendo-se melhor com placas de blindagem adicionais. O número de mortes necessárias para evoluir varia com cada máquina. Uma vez que essa evolução ocorra, o jogador só encontrará a nova variante. Esse processo só funciona para máquinas que ainda estão em produção, portanto o Corruptor e o Arauto da Morte não são modificados. As máquinas do projeto Zero Dawn são produzidas por Hefesto. Elas se enquadram em 4 classes, com uma quinta posteriormente criada por Hefesto com o único propósito de matar os humanos. Máquinas da classe Aquisição. As máquinas da classe Aquisição constituem a maior parte da força de trabalho de Gaia, colhendo recursos para auxiliar o programa de terraformação e permitir a construção de outras máquinas. Cada modelo da classe Aquisição é tipicamente especializado em refinar um único tipo de recurso, como colher plantas para criar flama, pegar água para produzir resfriágua e reciclar máquinas destruídas em bloco de metal processado. O Cabeça Larga é uma pequena máquina que fisicamente lembra uma raça de gado, a Longhorn, exibindo um par de chifres longos e retos horizontais, usados como ferramentas e defesa. Um par de dispositivos rotativos localizado abaixo de cada chifre ajuda a converter matéria vegetal em biocombustível, além dele consumir pequenas quantidades de material vegetal para produzir flama. Ao contrário do Aliete e do Galope, o Cabeça Larga tem 2 cilindros de flama em sua parte traseira, em vez de apenas um. Eles também se tornaram muito comuns e por certo tempo foram máquinas pacíficas que evitavam os humanos. Quando provocados, eles assumem sua postura e então investem contra o alvo com grande velocidade, os derrubando e causando dano. O Bristleback se assemelha a um grande javali. Ele parece ter flama passando por baixo de sua barriga, conectando-se a vasilhas em sua parte traseira. Eles também utilizam suas presas como armas. O Ariete, assim como o Cabeça Larga, tem a função de coleta e reciclagem de recursos, com seu objetivo sendo a fabricação de flama. Sua cabeça lembra a de um carneiro selvagem, com 2 grandes chifres curvados para a frente. Ambos são equipados com uma ferramenta que lembra uma motosserra. Uma matriz de sensores ópticos, consistindo em um sensor parcialmente rodeado por outros 4 sensores, está localizado na extremidade do focinho. Seu corpo é composto principalmente de músculo sintético, com blindagem branca cobrindo parcialmente a cabeça, pescoço, ombros, quadris, pernas dianteiras e traseiras. Eles são sempre encontrados em rebanhos pastando ativamente na grama. Os rebanhos são geralmente acompanhados por vigias, pernalongas e dentes cerrados, a fim de protegê-lo dos caçadores e maximizar a eficiência. Os Falquinos são uma das 3 máquinas aéreas conhecidas. Eles desempenham a mesma função em máquinas destruídas que abutres desempenham em carniça.
Eles processam peças de chassis para a reciclagem. Um par de conjuntos de sensores ópticos está localizado na mesma posição que os olhos de um abutre. Um componente blindado contendo resfriágua está posicionado em seu peito, presumivelmente como parte de um sistema de resfriamento que evita o acúmulo excessivo de calor nas ferramentas de corte do bico durante a limpeza. Eles se reúnem em bandos de 3 ou 4, emporeilados ou circulando acima de áreas altas, como penhascos, montanhas e planaltos. Por serem aéreos, eles podem ver facilmente uma máquina destruída, caso em que pousarão sobre ela e a limparão. Eles empregam ataques de congelamento à distância, disparando ou soltando os projéteis. O líquido volátil se acumula, causando dor e danos a qualquer humano que o tocar, além de tirar significativamente a capacidade de movimento. Quando de perto, eles recorrem a um ataque corpo a corpo, no qual se lançam para baixo, cortando com as garras em seus pés. O cortador é uma máquina semelhante a um cervo, cuja função principal é a produção de flama a partir da grama. Eles têm um pescoço longo, com um par de estruturas metálicas semelhantes a chifres no topo de sua cabeça, cada uma composta por uma base longa e angular com um conjunto de 4 pás rotativas. Ele usa isso para cortar a grama. Uma única matriz composta por um sensor está localizada na ponta do focinho. 4 cilindros de flama estão localizados em sua parte traseira. Eles são quadrúpedes, com pernas semelhantes às de um vigia, embora mais longas. A blindagem branca cobre parcialmente o músculo sintético que corresponde à maior parte de seu corpo, na parte inferior do pescoço, costas, ombros e quadris. Se uma ameaça for identificada, eles emitem um gorgorejo alto, estridente e rápido antes de fugir. No entanto, se a ameaça estiver muito próxima, eles atacarão. O galhador também é uma máquina com a função de coleta e reciclagem de recursos naturais. Eles são semelhantes a antílopes ou uma gazela muito grande, possuindo um par de chifres paralelos, 4 pernas finas e um pescoço longo. Os chifres giram como brocas para canalizar o solo para ele ingerir grandes quantidades de rocha, que processa e extrai recursos minerais. Recipientes de água fria estão posicionados na parte inferior das costas. Isso provavelmente ajuda a resfriar as brocas na sua cabeça. As britadeiras são as únicas máquinas conhecidas capazes de andar no subsolo. Seu objetivo principal é a mineração de recursos. Seu chassi se assemelha ao corpo de um texugo ou toupeira, embora, ao contrário desses animais, elas tenham uma cauda cujo comprimento é aproximadamente 1/4 de seu corpo. Sua característica mais proeminente é uma boca maciça, composta por uma enorme broca de lâminas com formato de cone, com cada uma delas distribuídas pela sua mandíbula articulada. Esta configuração permite que a broca, e portanto a boca, se expandam conforme necessário. Conjuntos de sensores ópticos estão localizados na mesma posição dos olhos de uma toupeira. No entanto, embora uma toupeira tenha uma visão muito fraca, os sensores da britadeira são totalmente funcionais. No final de cada um de seus 4 membros curtos, robustos e poderosos, há uma grande extremidade chamada braço de escavação, que se assemelha a uma pá de escavadeira. Eles vão à superfície com frequência para cuspir grandes pedras. Durante a atividade, pode-se formar um monte de entulho na superfície, contendo recursos que os humanos consideram úteis. Em intervalos, elas repousam na superfície por um curto período de tempo, provavelmente para liberar o calor acumulado, antes de descer novamente. Como todas as máquinas,
elas nunca são encontradas em grupos de 2 ou mais. A velocidade com que uma britadeira se locomove no solo é altíssima. Elas praticamente nadam com a facilidade de um tubarão embaixo d'água. A única indicação da sua localização é o rastro de poeira e ruído estrondoso que o chão produz quando ela está se movendo perto da superfície. Além disso, a habilidade subterrânea da britadeira torna difícil deixá-la congelada ou pegando fogo, pois impede os ataques repetidos de armas elementais necessários para causar tal estado. Este também é o caso de prendê-las com cabos. Além disso, elas são sensíveis ao som. Se um humano andar ou correr em um local no qual elas estão presentes, ela irá se concentrar no som e atacar. Elas usam principalmente ataques corpo a corpo, a maioria dos quais utiliza sua habilidade de emergir na superfície em alta velocidade. À distância, elas arremessam pedras de sua boca. Elas dependem de seus 4 braços para cavar túneis subterrâneos. A remoção de todos as impede de ir para o subsolo, desativando assim todos os seus ataques subterrâneos e deixando a sua locomoção lenta e saltitante. Os catadores têm a mesma função do falquino, reciclar os corpos das máquinas destruídas ou não funcionais, para que os materiais possam ser usados na construção de outras máquinas, com a única diferença entre elas sendo que uma voa e a outra não. O seu corpo tem semelhança com uma hiena. É quadrúpede e com postura curvada. O conjunto da boca da máquina é composto por 3 serras circulares, usadas principalmente para retirar peças de máquinas como parte de sua função de reciclagem. No entanto, eles também são usados em ataques corpo a corpo. 2 conjuntos de sensores ópticos, cada um composto por 4 sensores, estão localizados em sua cabeça, nas mesmas posições dos olhos de uma hiena. Um scanner de radar está localizado em sua dorsal. Eles são encontrados em grupos com pelo menos 2 e parecem ser programados para ignorar qualquer sinal de radar que sinalize a presença de uma máquina ou objeto em movimento que seja menor que o tamanho de um humano. Caso contrário, ele corre imediatamente para as proximidades e investiga. Eles são ágeis e atacam em bando. Se uma ameaça for identificada, eles vão para cima agressivamente, empregando ataques à distância e corpo a corpo. Seus ataques à distância são empregados usando uma arma de energia localizada em sua boca, onde ele pode disparar rajadas de energia e feixes de laser. Ataques corpo a corpo incluem pular no inimigo e golpear com suas garras, ou com seus moedores na mandíbula. Os bocarras são máquinas de tamanho médio. Eles foram originalmente criados como purificadores de água doces, como parte do projeto Zero Dawn. Eles purificam a água e o solo no fundo, destruindo toxinas e removendo minerais. O seu corpo lembra um crocodilo enorme, como o extinto Deinosuchus, com um longo focinho, 4 patas, pés e uma cauda longa, robusta e poderosa. Além disso, seu andar reflete exatamente o de um crocodilo. A mandíbula superior do focinho é longa, afiada e cheia de dentes, enquanto a mandíbula inferior é na verdade uma lâmina em forma de serra elétrica, com um sistema de pequenos moedores em sua base. Existem 2 matrizes de sensores ópticos na mesma posição que os olhos de um crocodilo. 2 cilindros blindados de flama ficam em cima de cada ombro. A garganta é composta por um reservatório de resfriágua, chamado de bolsa congelante. Presumivelmente, é usado como parte do sistema de resfriamento. Há uma série de recipientes de recursos que se assemelham a uma linha de blindagem nas suas costas, além de contar com painéis solares que também agem como armadura. Como os crocodilos, a aparente preguiça de um bocarra desmente a grande velocidade que exibe ao confrontar uma ameaça. Eles empregam um ataque à distância, em que arrotam projéteis de resfriágua, semelhantes aos lançados por falquinos. Além disso, eles empregam ataques corpo a corpo,
como pulos, agarrando com suas mandíbulas e usando suas caudas. O galope é uma máquina com a função, assim como o ariete e cabeça larga, de converter vida vegetal em flama. Ele é muito parecido com um cavalo de tração pesada. Ele se apoia em 4 patas equinas com cascos e tem ombros poderosos. A maior parte do chassi é composta de músculo sintético, com blindagem branca sobre a cabeça, ombros e pernas. Uma matriz de sensor óptico duplo, vertical, está na ponta do focinho. Em suas costas está um cilindro de flama. O Sunwing se assemelha a um pterossauro, com painéis solares flexíveis como asas, que eles usam para armazenar energia, possivelmente como parte de sua função como máquina de aquisição. Eles podem ser encontrados patrulhando os céus do Oeste Proibido, frequentemente pairando em grandes alturas para absorver o maior número possível de energia solar. Bom pessoal, se você quer saber mais sobre a história de Horizon Zero Dawn e dos games em geral, deixe o seu like e se inscreva para você receber os próximos vídeos do canal. E outra coisa, se você quer decorar o seu quarto com um quadro ou com um boneco da Eloy, desça aí na descrição que eu deixei alguns links. Dá uma olhada que está bem interessante. O pisoteador é uma máquina que tem como função a captação de recursos minerais para a utilização na construção de novas máquinas. Eles se assemelham a um enorme bisão, com a cabeça, pescoço e tórax maciços. 2 enormes escavadeiras semelhantes a chifres, chamadas chifres escavadores, estão em sua cabeça. Um par de grande conjunto de sensores ópticos está localizado na mesma posição que os olhos de um animal bovino. Suas mandíbulas se assemelham às de um inseto, presumivelmente para escavar rocha e solo para extrair os recursos neles contidos. Eles são encontrados em rebanhos em locais espalhados pelas regiões áridas do território Karja. Ao contrário de outros terraformadores Zero Dawn, eles nunca são acompanhados por máquinas de reconhecimento ou combate como guardas. A simples razão para isso é que eles são poderosos o suficiente para se defenderem sozinhos contra ameaças. Cada pisoteador em um rebanho trabalha constantemente, parando apenas para mudar de local para o outro. A sua unidade de processamento alimenta seus ataques de fogo explosivos, mas é um sério risco tático. Sua destruição inflige um estado permanente de queimadura que eventualmente o mata. A unidade de processamento não possui armadura de proteção e, portanto, é completamente vulnerável a ataques de armas de longo alcance. Mas bom galera, se você gostou desse vídeo e quer ver mais sobre a história de Horizon Zero Dawn, dá uma olhada na playlist aí nos cards que eu tenho certeza que você irá gostar. E é isso, no próximo episódio aí a gente vai ter mais máquinas. Falou, é nóis!